Um dos tipos de reunião que mais me afligem, assim, tem um nome pra ela: reunião de alinhamento. E o que uma cultura com excesso de reuniões quer dizer? Comunicação frágil. Comunicação frágil. No mínimo. Eu realmente fico indignada. Como é que a pessoa se organiza? Como é que ela fica produtiva? Se a sua liderança lota a sua agenda de reunião, é alguma coisa errada. Já passou pela cabeça de vocês que também podia ser só coragem de alguém tomar uma decisão? Então, não é uma reunião que vai te dar essa certeza, não é alinhando com as outras pessoas que você vai estar preparado. E sim, é fazendo. Porque estamos com tanto cagaço, gente. Metade das reuniões que você é convocado, você não precisa estar ali. Se ela não consegue organizar a agenda e ela está sempre envolvida em 300 milhões de assuntos, ela não é eficiente. É muito despreparo. Ai, que nervoso. Olá, eu sou o Alex Fornazari, consultor e executivo. Eu sou o Júlio, consultor e facilitador. E esse é o Afirma, um podcast de conversa sobre gestão, comportamento e carreira. Aqui, a gente fala sobre o mundo do trabalho a partir de experiências reais, pontos de vista diferentes e dilemas existenciais da vida corporativa que todo mundo se identifica. E eu preciso confessar aqui que eu tive crises de ansiedade para gravar essa pauta de hoje. De tão legal que ela é. Vamos falar sobre uma coisa que todo mundo odeia e ninguém tem coragem de cancelar: reuniões. Meu Deus, hein? É reunião diária, semanal, one-on-one, reunião com o cliente, reunião com o fornecedor, reunião com o time, reunião com o chefe. Tem até reunião para discutir a pauta da próxima reunião. É raro, mas acontece muito. Reunião no horário do almoço, reunião na hora de buscar os filhos na escola. Reunião do carro. Reunião sem pauta, reunião do carro, reunião que podia ter sido um e-mail. É uma verdadeira epidemia de desperdício absoluto de tempo e produtividade. Eu tenho certeza que você está nos ouvindo em casa, já teve hoje numa reunião inútil. Todo dia tem alguma reunião inútil. A gente não tem mais tempo para produzir, para pensar, para aprender, para priorizar, porque vivemos pulando de uma agenda para outra. E aí, para explorar esse tema tão fascinante, com histórias didáticas, a gente tem duas convidadas especiais aqui com a gente hoje. A Alexandra Lassans é a fundadora da H2 Lab, passou a carreira em empresas em plena transformação e tirou disso um jeito de encarar as decisões que ninguém ensina na faculdade. Sucessão, virada de carreira, o próximo grande movimento. A ideia é simples dela, é tratar a sua história como matéria estratégica, não como um texto bonito para estampar na capa do LinkedIn. Bem-vinda, segunda vez que você está aqui com a gente. Adorei o convite, É o segundo convite. Cara, o primeiro episódio foi um dos mais que legais. se repita, assim. adorei. E a gente tem a Laura Nogueira também com a gente hoje. A Laura atua no mercado imobiliário de alto padrão, mas não na parte glamurosa que aparece lá no folder de lançamento. Ela cuida do que decide se o projeto entrega ou se vira aquele pesadelo. Custo, prazo, risco e conversa difícil entre todas as áreas que precisam se entender no final do dia. E tem gente pra alinhar aí, hein? Tem gente para alinhar, hein? Meu Deus. Ela tem uma trajetória em engenharia e incorporação e virou especialista em navegar no caos de uma obra grande e transformar em clareza para quem toma a decisão no andar de cima. Seu desafio constante é trazer previsibilidade num setor que gosta de uma surpresa. E aí, tá certo isso? Eu acho que a gente fica até viciado em caos. Se eu não tenho um caos para lidar, não sei o que eu faço. já virou o caos, né? Então, pessoal, antes de seguirmos, muito importante que vocês interajam com a gente. Então, por favor, deixe seu like, comente e principalmente compartilhe. Estamos presentes nas principais redes sociais. Então, siga a gente no YouTube, Instagram e principalmente o Spotify, que eu tanto amo. Eu vou abrir a pauta trazendo dados, né? Porque aqui no Afirma Talks a gente gosta de fatos e dados também, né? E de vivências e de histórias para contar. Estudos da Microsoft do ano passado apontam que 60% das reuniões são marcadas em cima da hora. Tá surpreso com esse número? Estão surpresos ou não? Não, né? A McKinsey também aponta que 61% dos executivos dizem que pelo menos metade do tempo gasto tomando decisão é ineficaz. E só 37% acham que as decisões da empresa têm boa qualidade e saem na hora certa. Sintomático, hein, esses dados, hein, Julião? Sintomáticos e duros, né? Porque acho que eles são uma constatação da dura realidade que vivemos. A tecnologia veio para nos libertar e olha só, os primeiros reflexos do mundo pós-pandêmico. Não conseguimos nos libertar, né? Então vou abrir a pergunta para a mesa aqui. O que esse ritual de reunião diz sobre a forma como a empresa decide? Por que muita gente traduz uma agenda cheia como sinalização de virtude? Como se elas fossem muito importantes
e muito produtivas. Você gostou dessa, né? Tá vendo? Gostei. E por que a gente ainda não aprendeu a fazer reunião? Eu acho que você respondeu a pergunta. Já respondi, né? eu fiz a pergunta, eu respondi. O Alex já Se está sentindo se superando. importantes, né? Ou seja, a agenda cheia e cheia de reunião. Eu sempre tenho dúvidas, né? Aquela pessoa que não tem tempo pra nada. Não tem 5 minutos pra falar. Ai, você tá sempre correndo. Se ela não consegue organizar a agenda e ela tá sempre envolvida em 300 milhões de assuntos, ela não é eficiente. Não, O definitivamente. que essa pessoa entrega no final do dia? Exato. É o paradoxo da produtividade, né? Assim, a gente está com o conceito equivocado de produtividade. Totalmente. Aliás, essa pauta de reunião nasceu da nossa conversa, Da nossa hein, Alexandre? primeira conversa, que era que reunião, né? Leva o notebook, não leva o notebook. Às vezes a gente é convocado para reunião e não convidado para reunião. Então, declinar de uma reunião nem sempre Tem mais essa. é possível. Por mais que você não tenha contribuição nenhuma. Então acaba que tem algumas regras que dá pra gente mexer, né? Pra ganhar eficiência. E pra que a reunião, né? É pra tomada de decisão? É pra informação? É pra coletar status? Convite de reunião que não tem o motivo pelo qual ela está sendo criada é terrível. Eu vou usar você começou citando os dados, né, da Microsoft, eu vou usar uma frase do Bill Gates. Você faz uma reunião para tomar uma decisão e não para decidir sobre a pergunta. Em 2004, acho que foi numa fase da minha carreira que eu tive a chance de vivenciar coisas que estão um pouco fora da nossa cultura organizacional, né? Tive a chance de ser expatriado trabalhando na Johnson com o Walmart lá nos Estados Unidos. Para você marcar uma reunião era muito engraçado, não conhecia quase ninguém e eu cuidava de vários países, né, do Walmart internacional, então todos os países que vendiam para o Walmart, eu concatenava ali toda a parte de estratégia e execução dando suporte para esses países. Então eu tinha reunião das 8 às 10, 11 da noite. As pessoas me viam como improdutivo, porque eu ficava de manhã até o fim do dia no escritório, fazendo reunião presencial, não online. Cada reunião que eu marcava tinha que ter um propósito. E aí ele me perguntava, essa reunião não poderia ser um e-mail? 2004, gente. Então, para você conseguir marcar a reunião e validar todo mundo que estava ali, cada pessoa perguntava, mas por que você precisa de mim? Ou seja, eu aprendi a mandar o invite, alinhar com as pessoas antes de mandar o convite. Então, ali eu aprendi as melhores práticas. Voltei pro Brasil e desaprendi tudo, porque não funcionava. Olha que loucura, cara. Mas, é uma questão de organização, certo? E eles se preparam antes pro tema e você não precisa chegar na reunião e explicar tudo que você já mandou no invite também, que era para cada um se pesquisar, né? E a reunião dificilmente dura 1 hora, porque tá todo mundo preparado, tem um objetivo claro, tem essa resposta tem que ser respondida e os próximos passos a serem efetivos. Exato. Aí vira uma de 2, 3, 4 horas quando precisa cada um se inteirar do que... A gente começou com um sonho, né? Mas a realidade é dura, hein? Porque é isso que a gente vive hoje em dia. O Brasil é um caso à parte mesmo. Você falou da cultura americana, de agenda de reunião, de pauta, de ter um objetivo claro, mas reuniões improdutivas, elas sempre começam com o despreparo absoluto. Então, quem agendou a reunião não se preparou e também quem está participando da reunião precisa se preparar, precisa entender o que está fazendo ali, qual é o papel da pessoa ali, né? Você tem algum caso? Já aconteceu muito isso com você, Laura? Conta algum caso pra gente aqui. A gente gosta de história. Olha, tem vários. Um muito interessante é que eu já fiz muitas reuniões com muitas construtoras, principalmente de orçamento. E às vezes as pessoas recebem uma informação do time que não é verdadeira e leva para a reunião com dados. Não é verdadeira? Os fatos, os dados. Os dados estão errados. Tá. Aí chega na reunião com os dados errados. Quando o cliente, no caso a gente, apresenta os nossos dados com informação batida com extrato bancário, aí o cara toma um susto com aquilo lá, é surpreendido com aquilo lá, vai provocar outras reuniões, só que era muito louco, assim, porque na construção a gente tem alguns perfis de reunião de gritaria pura para ver qual é o homem que grita mais alto para ter razão. E eu, mulher, na construção, falei, gente, como é que eu faço isso aqui? Vou para dados e fatos. Contra dados não tem argumento. Então pode gritar, faz o que você quiser, fica à vontade, mas eu vou apresentar os dados, deixar chateadinho o homem e depois vamos fazer reunião de trabalho com a sua equipe, tá tudo certo. E a gente vai chegar na conclusão. Mas assim, gritaria pura, até você chegar lá, pumba. É essa a informação que eu tenho. É muito despreparo. E aí você tem equipes que não se estruturam para dar informação para o gestor tocar uma reunião, sei lá, quantas camadas de vergonha ali, né? Assim, você fala, cara, não é possível. Você deveria saber melhor que eu.
Você quer receber dinheiro, cara. Ó, estamos chegando lá, hein? Sério, nesse nível? Nesse nível. Agora, você falando sobre o despreparo da reunião, eu vou lembrar de uma situação. Eu e a Laura trabalhamos juntos em algum momento, mas eu não me lembro se você já estava nesse processo. Uma reunião semanal, todo o time de diretoria, tomadores de decisão, toda segunda-feira, todo mundo junto. Em algum momento, todo mundo começou a questionar se aquela reunião estava produtiva, se não estava produtiva. Tentar organizar e melhorar a nossa produtividade numa reunião que durava uma manhã inteira. Quanto custa uma reunião de uma manhã inteira? Esse é o ponto com o também, CEO, né? com toda a diretoria, blá, 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 quanto custa? E essa foi a provocação. E aí, o meu tiro saiu 180% pela culatra. Por quê? Vamos entender como é que a gente consegue melhorar isso aqui. E aí, eles criaram uma reunião na sexta para organizar a reunião de segunda. É a reunião para discutir a reunião. A gente já viu aquele primeiro fato seu, né, Alex? Aconteceu, isso, assim, e era aí, fato. Eu acho que só faz sentido quando você tem uma reunião, sei lá, com um investidor, alguma coisa, você tem que fazer um alinhamento interno antes, beleza, né? Agora, reunião interna não. E essa reunião acabou. Porque não fazia sentido mesmo. Demorou para acabar? Você ter a reunião para Demorou preparar a reunião. Várias tiveram que acontecer até acabar. Teve que ter uma mudança de estrutura. Oh, mas sabe um dos tipos de reunião que mais me afligem, assim, tem um nome para ela: reunião de alinhamento. Meu irmão, reunião de alinhamento. Precisa fazer a reunião para alinhar? A reunião, de novo, falamos no começo, tem que tomar uma decisão. Você tem que alinhar antes e depois ir para a reunião, então, né? Mas então a reunião de alinhamento são reuniões que elas têm frequência, então elas são repetidas, são essas matinais, né? Na minha época de vendas, né? Então as reuniões de segunda-feira, as reuniões de sexta, aquela agenda fixa. A agenda fixa, o tema não é fixo, ele varia, mas a complexidade de você reunir todo mundo, porque não é todo mundo que tem ali para sair alinhado. Um alinhamento poderia ser um e-mail, um alinhamento poderia ser um comunicado interno. Então se aloca muitas pessoas, muito tempo, o custo disso, né? Tem um custo financeiro, mas tem um custo mensal e tem o custo operacional mesmo, de você estar perdendo tempo em coisas que realmente não vão trazer resultado. Então, o papel da reunião, ele tem que ser revisitado, né, pessoal? Porque a rotina e o ritual são muito importantes dentro de uma cultura corporativa. Só que ela não se constrói ou ela não é semeada através de reuniões, não? Ela não é semeada, mas eu acho que as reuniões, elas dizem muito sobre a cultura. Como que a gente faz a reunião? Você já antecipou uma pergunta que eu ia te fazer, eu acho que elas dizem muito sobre a cultura. Assim, o volume de reunião e por que a gente se reúne, eu acho que é importante e diz muito. E né? o que uma cultura com excesso de reuniões quer dizer? Comunicação frágil, Comunicação frágil. No mínimo. Se a gente não consegue se comunicar, a gente se alinha, vai em 300 reuniões para falar a mesma coisa. E reunião do e-mail, né? Acontece também. Tem o meme, né? Essa reunião poderia ter sido um e-mail e tem as reuniões que já vieram no e-mail. E aí a pessoa marca a reunião para explicar o que ela mandou por e-mail. Porque assim, as outras pessoas não leram e não responderam o e-mail, gente. Nossa, a produtividade mas indo pro saco. Só tô vendo vazamentos de produtividade, né? Não temos nem 10 minutos de conversa. Meu Deus do céu, que horas que a gente vai ser produtivo, né? Exato. Pra que essa reunião tá acontecendo? Às vezes eu fico pensando, e quem que você tá convocando? Porque também tem um outro lugar que eu acho que é comportamental, né? A gente quer convocar, não, mas se eu não convocar a Laura, ela vai ficar incomodada, porque ela não foi convocada para reunião. Qual que é a contribuição da Laura nessa reunião? Esse tipo de questionamento a gente precisa fazer. A reunião é para tomada de decisão, essas pessoas precisam estar juntas de fato para tomar decisão. A gente vai fazer um all hands aqui e sair com o output dessa reunião, a gente vai sair dessa reunião com perguntas para discutir numa próxima. Mas precisa aceitar todos os convites? Tem o lado da pessoa que está agendando a reunião, que às vezes quer chamar todo mundo e tem o lado de você que está recebendo e fala, por que eu tenho que estar nessa reunião? Eu não sei o que isso acontece com vocês. Comigo, às vezes, eu fico constrangido de apertar o botão recusar. Vocês ficam constrangidas também quando são convidadas para reunião? Eu coloco talvez. Dependendo. Talvez. Talvez Dependendo de quem está convocando, a gente fica assim, será que eu posso? Será que eu não posso? Olha só, você tem que pensar, você tem que participar ou não, se você pode ou não, né? Que ponto chegamos, né? É um exercício que eu me coloco me desafio a fazer, né? Porque
É tanta reunião, metade das reuniões que você é convocado, você não precisa estar ali. Esse botão do talvez é legal, essa estratégia Eu boto do talvez. Porque ela E significa, mando né? uma mensagem, é realmente necessário? Porque aí você começa a se questionar também. Mas tem um lado do participar de decisões, eu acredito, tá? Agora me ocorreu agora. Que às vezes você fala, puta, por que eu tô sendo convocado nessa reunião? E por um outro lado, você fala, pô, que bom que eu tô sendo convocado para essa reunião. Talvez a minha opinião seja relevante nesse lugar e tal. Então também tem o dar a negativa. Eu gosto do talvez porque você pergunta. Eu acho que tem também algumas reuniões que são convocadas com todos os pares, por exemplo. Você só chamou todos os pares porque são pares, porque estão dentro de um layer da hierarquia. Eles estarem alinhados. E que precisa estar lá, mas no final do dia ninguém ali vai decidir nada. Né? Tem 2 ou 3 que você precisa, de fato. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que, assim, a gente tá desesperado pra não estar em determinadas reuniões. E tem uma fila nas empresas de gente ansiosa pra poder ocupar esses lugares e sentar nessas reuniões improdutivas. Você fala, cara, você não quer. De verdade, Às vezes você só não quer participar dessa reunião. Você quer um cargo, você não quer sentar naquela mesa que não tá produzindo o negócio ali. Tem também as reuniões onde a pessoa que tinha que estar na reunião, Não que tá. é o teu, né, a tua equipe, ou alguém que tá abaixo, que de fato tem a informação que você precisa passar, não tá na reunião. E aí vira, não, preciso checar com o time. Ai, que nervoso. Né? Você tá numa reunião de tomada de decisão e, não, preciso checar com o meu time. Traz o time. Bota na mesa quem de fato decide. Que aí, de novo, são as hierarquias, os layers, que fala muito sobre cultura. Essa mesa só senta grade X e acima. Isso acontece. Total. Tem uma história até que eu chamei aqui da geometria do poder, né? Porque a reunião, o ritual acontecendo, você consegue fazer uma leitura de como é o poder dentro da empresa, né? Quem fala, quem interrompe, quem tá lá só pra ficar lendo e-mail e não tá nem participando, só tá presencialmente de corpo ali, mas não participa. Muito louco isso, né? Essa geometria do poder dentro da sala de reunião, né? Sim, e na minha carreira em recursos humanos, foi muito importante estar em algumas reuniões que eu não tinha contribuição nenhuma para fazer essa leitura. É o outro lado. Tô entrando agora, quero entender como é que é a dinâmica da organização, eu vou participar de 5 reuniões. Não preciso estar nela para sempre, né? Mas eu preciso entender a dinâmica de como é que acontece essa geometria do poder e, de fato, tem o comando e controle, né? Que aí a reunião é feita para eu dar diretriz, não tenho tempo de mandar um e-mail. E tem as reuniões que elas acabam virando reuniões recorrentes para ponto de controle. Porque eu, gestor e líder, não tô por dentro da história que eu deveria estar. Então acaba virando me conta. Vou trazer um Né? caos, pegando esse ponto da reunião e de exercer o poder através das reuniões, né? Recentemente, também num cliente multinacional, uma empresa de bens de consumo, chegamos na causa do problema maior que eles tinham, número de reuniões, causa número 1. Mas não era o maior problema. A causa número 2 era o maior problema. O papel da liderança nesses encontros, nessa liderança. Você olhava na agenda, os 365 dias, os quadradinhos brancos eram o tempo livre. Não tinha uns 10. E o grande ponto ali era que nas reuniões críticas, onde a liderança deveria conduzir, chegar na resposta da pergunta, traziam questionamentos que não eram a pauta da reunião, não era o que tinha que ser decidido, para mostrar o poder. Muito também, hein? Fala, Alex, Nossa. você, cara, mas tudo bem, a gente quer discutir o lançamento. Aí, de repente, eu falo, mas por que esse produto não é o lançamento, não tá no supermercado X? Ele não consegue agregar, porque ou não tá conectado ou não estava preparado para aquela reunião, e por não estar participando e não estar exercendo o papel dele, pega algum outro tema crítico, a equipe não tá preparada para dar a resposta, causa um puta de um estresse. Ou seja, é uma reunião que não é nem questão de ser improdutivo, que ela destrói todo o clima. A reunião é para ser tomada decisão e complicava tudo isso. Onde chegamos, gente? Mas bizarro. além do poder, que em toda a empresa a gente tem, que é a pessoa que vai usar a reunião para mostrar trabalho também. Você tem muito, meu Deus. E aí, a gente também entra num lugar que, cara, alguém se inscreveu para essa palestra? Porque eu não. É um TED Talks. Por que eu fui convocado? E esse aí entra Exatamente. talvez. Por que você tá me chamando? Qual que é a pauta e aonde que eu contribuo? Total. Perguntas, né? A gente falou sobre isso até no nosso episódio lá de cultura, que é o respeitar os horários das agendas, né? A gente chegou à conclusão, eu me lembro na época que uma agenda online, geralmente as pessoas respeitam o horário porque é online, tem que entrar e tal. Agendas presenciais é mais comum chegar, toma um cafezinho. A reunião começa com pelo menos 20 minutos de atraso.
Já viram muito isso acontecer? 20 é pouco, 20 é pouco. Eu tenho uma história. Caramba, Eu trabalhava no marketing, eu fazia uma reunião com as agências de comunicação. A reunião estava marcada para as 4 horas da tarde e eu fiquei lá esperando na sala 3h10, 3h20, 3h30, 3h40 não tinha chegado. 3h45 chegaram. Subiram, sentaram na mesa. Quanto tempo vocês têm para apresentar aqui? Porque eu tenho uma reunião em 15 minutos. Vai dar tempo de vocês apresentarem a estratégia da marca que a gente tem que decidir? Porque não vai ter mais 1 hora daqui para frente, né? Aí os 3 criativos da agência olharam um pro outro, não temos tempo, então vamos ter que remarcar essa reunião. Com todo mundo lá. Com todo mundo lá. Óbvio. Eu particularmente acho um desrespeito o tempo das pessoas, né? Você não respeitar uma agenda. Em que momento você normatizou isso, minutos, cara? 45 minutos eu sou um pouco uma agressão, cara. Como porque é um você desrespeito. reagiria? Eu sou intolerante, eu já sei. Deixaria eu já subir sei. na sala? E Não, nem acabou. deixa, tchau. Não, 15 minutos de atraso, cancela a reunião. Não tem razão. É a questão de respeito em primeiro lugar, né? Sim. Sem sombra de dúvida. Mas é uma questão, pra mim, de ética, cara, sabe? Você não respeita você não respeita a mim, você não respeita a minha empresa, cara. Porque eu estou falando de trabalho. Você me ofereceu, nesse caso, uma reunião de apresentação, né? Estratégia de marca, gente. Não era uma reunião banal, era uma reunião estratégica. Olha só o nível, pessoal. Tem outro ponto também, que é, a gente tá sempre atolado em reunião, muitas reuniões improdutivas, aí vem o conceito da produtividade. Em que momento do dia eu vou parar, pensar, refletir, À noite. escrever um relato? No seu banho. À noite. No seu banho. Você sofre muito com isso também, gente? Hoje em dia menos, né? Porque hoje eu tô com mais autonomia da minha agenda. Mas eu tenho uma cliente hoje que eu faço um trabalho de design de carreira. E ela tem uma liderança, ela é uma diretora executiva numa multinacional. E ela tem uma liderança que altera a agenda dela em cima da hora, o dia inteiro. E acaba afetando a nossa agenda, né? Que a gente tem um planejamento ali de cronograma e tal. Eu realmente fico indignada. Como é que a pessoa se organiza? Como é que ela fica produtiva? E ela falou assim, acaba que eu fico o dia inteiro em função da agenda. Tem alguns chefes que nem tem tanta flexibilidade de agenda, então não fica mudando tanto. Agora, essa sua cliente... Não, é um absurdo, assim, é um absurdo. Esse foi um dos motivos pelos quais ela começa a refletir se faz sentido permanecer. Ou se não faz sentido fazer uma transição, Total. porque... Chega uma hora aqui. De quem é o papel de proteger as agendas de reunião? É da liderança ou é nosso mesmo? eu acho que é sempre Porque no caso de uma liderança corresponsabilidade, dessa que corresponsabilidade. né? O que acontece? Se a sua liderança lota a sua agenda de reunião, tem alguma coisa errada, né? Mas num ambiente igual ao seu, que é complexo, né? Com vários stakeholders. Eu vou confessar, eu tive vários picos de ansiedade, assim, até tomar uma decisão. Preciso pesquisar, preciso entender como é que eu melhoro a minha agenda em cima do meu perfil. Eu tô fazendo time blocking pra eu poder bela prática, hein? ajustar as coisas, porque eu preciso pensar, analisar algumas coisas. Eu tenho reunião com o cliente, tem isso, tem aquilo. Eu não posso chegar despreparada com o cliente. Eu tô travando. Beleza, mudou alguma coisa? Mudou. Eu vou pegar que eu preciso ter este tempo de qualquer forma pra eu estudar. Às vezes, infelizmente, tenho que fazer isso à noite. Vamos falar Mas uma é verdade. coisa aqui que eu lembrei. Fala, Alexandre. Acho que a Fala que eu Laura te vai escuto. adorar. Reunião que não estava prevista e que, do nada, Laura, você tem um minutinho? Pode vir aqui O minutinho, e te bota o numa minutinho que reunião. vira reunião, meu Não, e Deus. te coloca numa reunião que não estava prevista na sua agenda. Você foi pego de surpresa. Você não chega tem sem notebook, porque era um minutinho. Ou seja, né? totalmente despreparado. Não teve time blocking pra ajudar com isso, Esse tipo né? de reunião é a mais divertida, né? Você sai dela se sentindo um sobrevivente. Porque aí você sai com 3 demandas. E você fala, cara, oi. Você falou do time block, que é um método, né, de você gerenciar a sua agenda. Que outros métodos vocês têm de gerenciar a agenda? O que funciona na prática? A gente até comentou no Off Records aqui, do protocolo do Amazon, né? Toda reunião, o protocolo tem um memorando, todo mundo em silêncio, lê o memorando em silêncio e depois começa a reunião. Cara, isso é O que brilhante, mais hein? funciona? O time blocking é legal. A gente tem uma fórmula lá na TPG, cara, que primeiro é definir o propósito. Por que estamos aqui? Quais as perguntas que queremos responder? Qual que é a decisão que tem que ser tomada? Além da pergunta a ser respondida, beleza, qual que é a decisão a ser tomada? Porque nesse momento, você vai descobrir se poderia ser um e-mail, poderia ser uma ligação. E só um parênteses rápido aqui. Eu me tornei consultor muito influenciado na infância pelo meu pai, que era consultor. Não tinha notebook, não tinha Teams. E ele tinha que se preparar na noite anterior. A reunião era presencial. Então, essa questão do propósito se torna muito mais fácil quando você tem
menos stakeholders, mas ter mais é, cara, deixar claro para todo mundo. E essa abordagem da Amazon, muito interessante. É legal essa hein? abordagem. Essa abordagem da Amazon tem um fator que eu acho que agrega ainda mais, que é o cidadão que vai fazer o seu memo, ele tem que parar, raciocinar e escrever começo, meio e fim. A reunião fica mais rápida, porque você não tá, então, elaborando enquanto Esse fala. vai para o nosso segundo ponto, que é o P de produto. Qual que é a resultante disso? Qual que é o produto que a gente quer? É um briefing bem estruturado, né? É uma proposta apresentada, é uma aprovação de uma proposta. O problema é quando quem vai escrever o memorando é o Claudinho ou o Gepeto, né? Aí é difícil. Sim, eu não peguei a F. O GPT, o Code. Gepeto, Claudinho. Tá todo mundo terceirizando a escrita Claudinho, das Gepeto, coisas. adorei. Né? Depois vamos tratar disso dentro da reunião, né? O papel dos agentes de AI para ajudar nesse contexto. O terceiro P que a gente coloca aqui são das pessoas, que é realmente quem precisa realmente estar. E quem precisa estar além dessas para ajudar na tomada de decisão. Se for só para alinhar, se for só para participar, não precisa estar. Menos pessoas, chega a ser um alinhamento mais rápido. Depois só comunica o resto. E aí a gente começa a perder o real propósito da reunião, que é decidir. E o último é estabelecer o processo em si. Se vai ser uma reunião frequente, então semanal, quinzenal, tem que ter os outros 3 P's bem declarado e deixar esse processo o mais simples possível. Então a reunião é de 1 hora, em 1 hora ela vai acontecer. É uma reunião que vão ter essas pessoas, mas principalmente é a pauta. Aí o processo da Amazon é um processo que é muito interessante, porque ele gera uma reflexão, ajuda as pessoas a irem preparadas, né? O time block naquele caso vai ajudar você, né, a ir preparado. A hora que você lê a pauta vai estar, né, 100% disponível e obviamente preparado para se aprofundar na discussão e levar a decisão. Tem um ponto que você trouxe também, Laura, que depende de quem está na reunião e para quem você vai falar, enfim. Por exemplo, reunião com o cliente. Se você é relapso e negligente, uma reunião com o cliente, você vai ser relapso? Você não vai se preparar antes da reunião? Eu não vejo muito acontecer porque, cara, é uma questão de sobrevivência. Agora, às vezes a reunião com o seu próprio time, você vai mais negligente, mais solto, assim, né? E aí pode ter um erro também. Vocês vivem muito isso? Porque reunião com fornecedor também. É outra reunião que às vezes você pode entrar meio, fornecedor. Uma reunião com cliente não dá pra entrar. Tem que entrar preparado, certo? Tem que entrar super preparado. Você já viu alguma reunião com cliente que a pessoa não entrou preparado e foi uma cagada? Várias. Então, conta uma dessa pra gente. Conta. Vamos lá. Algumas coisas acabam virando boneca russa, né? Então, começa com um assunto e aí você vai criando muitos outros, né? Cada cliente tem uma coisa que ele contratou, ou comprou um apartamento, ou comprou um serviço, que seja. E aí fez alguns aditivos ali no meio, que pode ser uma personalização de unidade ou entrou em outros pontos ali com a sua consultoria, que seja. Aí você vai lá só com o contrato inicial. Começa a virar pauta sobre os aditivos. Aí você não tem nada, você não sabe achar nada. Aí você começa a ser engolido, apanhado do cliente porque você não está preparado, tal. Se é uma reunião contratual ou uma visita técnica, minha pia não era aqui, como não era aqui. Onde que tá a planta do cara? Aí ninguém leva nada. Desastre. E aí até achar a informação, apanharam, entra em pânico e não sabe mais entrar na rede. Aí ferrou. Aí o cliente... Se você consegue manter uma frieza ali e tal, vai lá, achar as coisas, só me dá só 5 minutinhos aqui, tá, né? Beleza. Quando dá tela azul, o cliente vai e depois ele volta mais enlouquecido com o advogado junto com tudo, tá? Aí vira só porque deu tela azul e não tinha as informações pra pessoa. Você fala, gente, calma. Ó, a questão de confiabilidade e reputação. No conto de uma reunião, olha o que gera, né? Por não estar preparado. Sim. E isso em qualquer escala, né? Acho que é excelente causa. A Alexandra tá puxando aí uma eu tô pensando aqui nas minhas vivências anteriores, né? E eu trabalhei com os espanhóis, que são super objetivos, assim. E tinham uma meta. Reunião não pode durar mais do que 45 minutos, 1 hora. Senão você é improdutivo. Era objetivo. Se dura mais do que 1 hora, ela é um workshop, ela é um all hands, a gente vai sair daqui com vamos dar outros produto. Nomes, porque não é uma reunião, né? Não é uma reunião, porque uma reunião, em tese, em 1 hora você resolve o que você tem que resolver, porque você se preparou. E quem convoca, na minha opinião, tem que estar preparado
pra conduzir. O Alex E tinha eu feito uma convoco. pergunta de quem é responsável. Pra mim, cara, o responsável é quem convocou. Ele é o dono, ele é o responsável, ele tem que fazer os 4 P's que eu coloquei, alinhar, e aí todo mundo seguir isso. Vamos pro bloco Elefante na Sala? Pode ser uma pergunta polêmica, pode ser um pensamento, mas precisa ter um pouco de polêmica. Quando a gente tem aquelas reuniões que ninguém sabe o porquê, que podia ou ser um e-mail, ou ser uns bullets, já passou pela cabeça de vocês que também podia ser só coragem de alguém tomar uma decisão? Puta, que lindo, hein? Você roubou, Cara, você roubou, você arrasou. leu aqui a minha, hein? Não li. Eu vou complementar a sua abordagem. Quando você puxa uma reunião para alinhar uma decisão difícil, você quer mesmo a opinião dos convocados ou você só quer compartilhar com o grupo o preço do seu cagaço? Que isso, maravilhoso. Eu acho, Alex, hoje a gente vive um problema corporativo que é o processo de tomada de decisão. Quando você não tinha tanta informação, a decisão era mais tomada no feeling, na vivência. Hoje, a gente tem um monte de dado, um monte de informação, ela se tornou muito mais complexa, mas por uma questão de atitude. Eu acho que as pessoas hoje, sim, têm medo de tomar decisão e serem o quê? Como é que fala no mundo social? Se você faz alguma cagada, você não é ser queimado. Tem um... Como é que é? Cancelado. Cancelado. É o Né? cancelado. Então a cultura do cancelamento, ela se estabeleceu. Então o medo de errar se tornou uma coisa muito crítica, porque você não quer parecer incompetente, você não quer passar despreparo, tem um monte de coisa por trás disso. Na cultura corporativa, o errar faz parte do processo de aprendizagem. Então essa falta de tomada de decisão está cultivando e semeando esse tipo de cultura de reunião para alinhamento, porque o cara, assim, tem um cagaço de tomar decisão. Então não é uma reunião que vai te dar essa certeza, não é alinhando com as outras pessoas que você vai estar preparado, e sim é fazendo, e tendo as outras pessoas participando do processo, sim, depois da tomada de decisão, atribuindo papéis, responsabilidades, e aí usando esse ritual da reunião para ir acompanhando a evolução dessa tomada de decisão. Porque estamos com tanto cagaço, gente. Eu acho que a gente vive um mundo hoje que é muito incerto. Então, acho que as decisões estão ficando mais difíceis. As pessoas estão tendo mais medo. E tem muito mais informação agora. Então, não é? puta Então, assim, paradoxo, é um cara. volume de informação. Agora, o que eu vou usar? O que vai fazer sentido usar? E que decisão que eu posso tomar agora que me aproxima da onde eu quero ir, mas que eu consiga também protótipo e teste, né? Always on beta. Algum elefante a mais na Eu sala, acho, a gente tá aqui demonizando um pouco as reuniões, né? E eu vou botar um elefante ao Você vai ser contrário. mais fofa agora, Não, tá. eu acho que tem reuniões que são importantíssimas. Tem rituais que reforçam a cultura, tem reuniões que são de aproximação de time, de aproximação de área, de construção de pontos. Quando você fala desse mundo das startups, quando você fala da reunião de sprint, É, eu as acho sprints. maravilhoso. É isso que porque funciona. você chega lá, você tem um objetivo, todo mundo consegue se colocar, a gente consegue fazer taxonomia de ideia, saiu de lá com algo que depois pode evoluir. Então, assim, acho que tem reunião que é importantíssima. A gente só precisa achar o ponto bom ali, né? Ponto de equilíbrio. E, de novo, se fazer a pergunta, receber um invite, primeira coisa, né? Quantas pessoas estão convocadas? Porque, assim, tem muita gente convocada, assim, opa. Qual é a minha contribuição para esse assunto? Maravilhoso. Demais, hein, essa conversa hoje. Muito Obrigado bom. mais uma vez, Alexandra, Laura. Sejam sempre bem-vindas, venham Adorei. sempre, a gente gosta desse sempre tipo que de vocês me conversa. chamarem. Muito bom. Esse aqui foi mais um episódio do Afirma. Se você gostou da conversa, segue o canal no seu tocador predileto, comenta, compartilhe, aperta aquele botão do joinha e fica ligado nos próximos episódios. O Afirma é uma produção do Estúdio 1338. A direção geral é do Maurício De Paula. Os trabalhos técnicos são da Camila Guiar e do Diego Notaricola. Até semana que vem. É um prazer ter vocês conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.